A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Continuação do capítulo 3, do versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e eles foram até Jesus. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Então, meus irmãos ouvintes da Rádio Rural 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram, o Evangelho de hoje está justamente relatando para nós esse momento que é uma lição grande para nós, apesar das atividades de Jesus, da movimentação, das multidões, mas Jesus também se retirava, para um lugar mais calmo, um lugar mais silencioso, como foi aqui o Evangelho de hoje, dizendo que ele subiu ao monte, que aliás no Evangelho é sempre uma expressão para significar o lugar de Deus, em você se encontra com Deus. Assim Moisés também subiu ao monte e recebeu as tábuas da lei, jejuou 40 dias, 40 noites, dando assim para nós uma prefiguração do que ia acontecer com Jesus quando ele também ficou no deserto 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Então há muitos desses ensinamentos. Nós também fazemos hoje em dia os retiros, Pronto, eu vou até lembrar logo agora, no dia 16 de março, nós vamos fazer um retiro quaresmal itinerante. Se vocês desejarem participar conosco, é só um dia. Nós vamos sair de ônibus e vamos até o eremitério e passaremos o dia em reflexão, oração, em atividades que nos ajudam muito a experimentar esse tempo quaresmal. Então se prepare que nós temos os nossos avisos, Vocês podem procurar da Andara Turismo. Portanto, Jesus fez isso. E o que foi que aconteceu? Ele chamou quem ele quis. A vocação é um chamado, de Jesus. Todos nós somos chamados. Às vezes as pessoas pensam que chamado, vocação, é só para quem vai ser padre, para quem vai ser freira, ou para quem vai ser missionário, para quem vai para o convento. Não. A vocação é um chamado para a gente exercer qualquer atividade, e que a gente ame aquilo que está fazendo. Então é um serviço que nós devemos prestar para o bem das pessoas, Pode ser um serviço temporal, um serviço natural, um serviço espiritual ou sobrenatural também. Por exemplo, o casamento é um chamado, é uma vocação. Então, se você foi chamado para o casamento, se lembre que você é uma pessoa vocacionada para um ministério. É um sacramento. É tão grande o sacramento do matrimônio que São Paulo diz que é um mistério de Deus. Aí você tem que exercer a sua paternidade ou a maternidade, com muito carinho, com muita compreensão, com muito amor, com muito diálogo. Por isso que o chamado não é só para quem vai ser padre. Agora, hoje nós temos aqui uma figura, um santo, muito conhecido, São Francisco de Sales.
Nós ouvimos falar muito de São Francisco de Assis, não é? E São Francisco das Chagas, mas São Francisco de Sales, ele foi um grande missionário, ele se sentiu vocacionado. Ele viveu no ano de 1567 até 1622. Foi um incansável trabalhador e evangelizador, sempre uma pessoa acolhedora, né? E o seu exemplo de ser humano e de santidade ajudou a muita gente. Por isso que ele hoje é declarado pela Igreja patrono dos escritores e dos jornalistas. Atenção, escritores e jornalistas. Vocês, se por acaso estiverem me escutando, lembre-se que São Francisco é um exemplo de comunicação e de muita confiança. E ele nos inspira uma missão verdadeira e autêntica. Por isso que os meios de comunicações não devem se deixar manipular por outras ideologias que não são aquelas autênticas, que vêm fortalecer a unidade dos povos, né? E proclamar a verdade. Portanto, um exemplo aqui muito bom para quem se sente chamado ou vocacionado para a comunicação. Aproveite a vida de São Francisco de Assis. Aliás, São Francisco de Sales. Por isso rezemos a sua oração dizendo: ó Deus, quiseste que na caridade apostólica o bispo São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos. Concedei-nos benigno que a seu exemplo manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço aos irmãos, assim como a nossa rádio rural da Igreja está a serviço da evangelização. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, do capítulo 3, versículo 13 a 19. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.